Nossa, 2 metros! Caramba! Gente, seguinte, ó. Hoje o pré-prova ele é mais leve, ele é mais tranquilo, tá? Apesar das temáticas que a gente vai abordar hoje não serem tão tranquilas, hoje ele vai ser mais tranquilo porque é menos conteúdo, né? O conteúdo aqui ele é mais dissipado, digamos assim. E hoje eu vou trabalhar com vocês da seguinte forma. Eu vou dar, principalmente para vocês ali, a parte de funções inorgânicas, que é importante, e vou dar a parte de pilhas, certo? E aí depois eu vou resolver com vocês algumas questões do último Enem. Oi, Pan, tudo bom? Qual é a ideia, gente? É eu mostrar para vocês que esse pré-prova, tá? Ele aparece muito, muito, muito nas provas do Enem. Então eu peguei a última prova e trouxe várias questões ali para vocês para falar de como o dia 1 e o dia 2 do pré-prova eles aparecem na prova, né? Então para ajudar vocês também a perceber algumas coisas ali nas questões de química, tá? Que eu acho importante. Então a primeira parte a gente vai ver essa parte de conteúdo, né, dar uma revisada em coisas importantes e aí depois, né, mostrar ali a prova, tá? Seguinte, vamos começar falando. Isso aqui era pra gente ter falado na última aula, né? Só que a gente acabou falando demais e aí não sobrou tempo, tá? Das funções inorgânicas, pessoal, a gente tem 4 funções, que são os ácidos, as bases, os óxidos e os sais, tá? Qual é a ideia, tá, dessas funções aqui, ok? As principais, todas elas, tá, aparecem no Enem, dessas funções aqui inorgânicas, em uma ou duas questões, tá? Então, sempre vai aparecer ali para vocês uma ou duas questões relacionadas a essas funções. E o que eu mais vejo de dificuldade dos meus alunos e alunas, tá? É chegar na hora da prova e identificar isso, certo? Identificar se a função que tem ali é um ácido, é um óxido, ele é um sal, o que ele é, tá? Então, essa parte aqui, vocês vão ver ali nos slides que eu mandei, eles estão bem em brancos, porque eu quero rabiscar bastante com vocês essa parte, tá? Vamos começar falando dos ácidos, certo? Normalmente, o que a gente tem nos ácidos? A gente sempre vai ter um hidrogênio, ok? Normalmente, as estruturas dos ácidos inorgânicos, que são aqueles que não têm carbono, eles começam com hidrogênio. Olhem aqui, ó, esses ácidos fortes que eu trouxe aqui para vocês. H, 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 H. Então, normalmente, eles começam ali com hidrogênio, tá? E o que a gente tem que lembrar sobre os ácidos, tá? Os ácidos, pessoal, quando eles estão em água, eles fazem o processo de ionização, ok? Por que isso acontece? Ó, vamos pegar, por exemplo, o HCl, tá? Vamos pegar aqui o HCl. A gente tem hidrogênio ligado com o cloro, tá? E essa ligação entre o hidrogênio e o cloro tem uma grande diferença de eletronegatividade entre esses átomos, certo? O cloro é muito mais eletronegativo do que o hidrogênio. E daí o que vai acontecer? Quando a gente colocar esse HCl em água, a gente vai separar essa ligação aqui, ó. Então a gente vai ter o H+, mais o Cl menos, tá? Por que disso? Bom, o cloro, como ele é muito mais eletronegativo, é ele que vai ficar com os elétrons, é ele que vai ficar com a carga negativa, tá? Enquanto o hidrogênio, ele vai formar esse H+. Gente, esse H+ aqui, ó, eu quero que vocês lembrem lá na prova. Ele é o ácido. Toda vez que vocês verem H+ na tua prova, vem ácido na tua cabeça, tá? Lembra disso, ácido H+. Como é que eu vejo quais átomos que são os mais eletronegativos? Principalmente flúor, oxigênio e nitrogênio. Esses são os mais eletronegativos, tá? Só para responder ali, né, a pergunta que a gente teve, ok? Tá, qual é a moral, tá? O Enem, ele vai te cobrar o quê? Ele vai te cobrar para descrever reação de ionização de um ácido?
Não. Ele vai te dar essa reação aqui pronta. Ele vai te mostrar onde estão os íons. O que é importante é tu olhar para essa reação e identificar esse H+ aqui, ó. E isso pintar na tua cabeça. Pô, a reação tá me dizendo que isso tá ácido. Toda vez que tu vê um H+, tu tem que lembrar que isso é um ácido. Beleza? Isso tem que estar na tua cabeça. H+ é ácido. Ai, Sora, mas eu cheguei lá na questão e eu não vi H+. Eu vi H3O+, tá? Eu vi esse cara aqui, ó. Gente, o H+ é exatamente, tá, a mesma coisa que o H+. Eles são a mesma coisa. Qual é, né? É igual. Tá, Sora, mas eles não são igual. Um é H+, e o outro é H3O+. Tá, olha só. Deixa eu te explicar por que um é H+ e outro é H3O+, tá? Se eu pego e junto H+ com H2O, com uma molécula de água, isso aqui forma H3O+. Beleza? Que é esse íon que eu tô falando para vocês, que é esse íon hidrônio. Então, pintou na tua prova, tá? Ai, me deram uma reação lá mega complexa. Gente, olha se tem H+, tá? Porque normalmente o Enem vai te cobrar se o meio tá ácido ou se o meio tá básico. Então, se tu olhar para a reação, achar H+, achar H3O+, isso tá ácido, ok? Cabe lembrar para vocês aqui que tem alguns ácidos que são legais de vocês lembrarem que eles são ácidos fortes, certo? Que é quem? O HCl, o HBr, o HI, o H2SO4, o HNO3, o HClO3 e o HClO4, ok? Então, lembrando, né, que esses ácidos aqui são ácidos fortes. E o que significa ser um ácido forte? Um ácido forte significa, pessoal, que aqui, ó, prestem atenção. Esse ácido HCl, que está aqui na primeira linha, ele é a forma molecular. Porque eu tenho todas as ligações ali feitinhas, todas elas juntas. E essa forma aqui é a forma ionizada. Lembrar que um ácido forte, ele tem altas concentrações de íon, né? Então, quando eu colocar um ácido forte dentro ali da água, eu vou ter alta concentração de íons H+ e Cl-. Quanto mais H+ vocês tiverem, tá? Quanto mais H+ vocês tiverem, mais, né, tu vai ter o meio ácido ali, mais ácido vai estar. Beleza? E outra coisa que é importante lembrar, que a gente falou lá na primeira aula, que ácido carboxílico e fenol são ácidos. Eles são ácidos orgânicos. Gente, em relação à força de ácido, sempre se lembrem, ácido inorgânico é sempre mais forte do que os ácidos orgânicos. Ácido carboxílico e fenol são ácidos fracos, certo? Beleza? Tranquilo com isso? Tranquilo? Digitem aí para mim se está tudo de boa, se não, digitem a dúvida de vocês aí. Sim, tudo de boa. Tranquilo. Então vamos para a próxima, tá? Só que eu preciso decorar esses ácidos fortes aqui? Sim, Elisa, inorgânico é sempre mais forte. Entre o fenol e o ácido carboxílico, qual que é o mais ácido? Ácido carboxílico mesmo, Pan. Depois o fenol, tá? Em questão de força ácida, o ácido carboxílico é mais forte, o fenol vem depois, ok? Tá? Bom, vamos falar das bases agora. As bases, pessoal, normalmente, tá? Elas levam um OH aqui no final da estrutura. Então, por exemplo, se tu vê lá um composto que tem um OH no final, isso daí provavelmente vai ser uma base inorgânica, tá? É importante lembrar que as aminas lá da orgânica, que a gente viu na primeira aula, elas são as bases orgânicas. Das inorgânicas, as substâncias que têm OH, tá? Elas vão ser as bases mais fortes.
Sora, e por que eu tenho que saber sobre base e ácido, enfim, tudo mais? Por que eu tenho que saber quem é forte, quem é fraco? Gente, porque ácido neutraliza como? Com base. E base neutraliza como? Com ácido. Ácido e base é o casal perfeito para correr reação de neutralização, para a gente ter um pH neutro, tá? Então, olha aqui o que acontece. Só para lembrar para vocês que isso daqui é importante lá na hora da prova, tá? Oi, Duda, tudo bom? Eu tenho aqui, ó, HCl e NaOH. Os dois estão reagindo um com o outro. Lembra que para ser ácido tem que ter o H? Para ser base tem que ter o OH. Então, esses dois aqui, ó, H com OH, eles vão se juntar para formar quem? H2O. Certo? E os outros elementos que estão aqui, ó, os Na e o Cl, vão se juntar para formar um sal. Que no caso aqui é o NaCl. Beleza? Então, reação de neutralização sempre produz o quê? Um sal e água. Então, eu reajo ali, né, um ácido e uma base para produzir sal e água, ok? Lembrando para vocês que as bases que são fortes, né, são aquelas bases que são da família ali, né, dos metais da família 1 e 2 da tabela periódica. E daí vocês vão falar assim, ó, tá, outro, tá de sacanagem comigo, né, mulher? Não cai tabela periódica no Enem, eles não me dão tabela periódica, como é que eu vou saber qual é a família 1 e 2 da tabela periódica? Anjo, separei para ti as bases que mais aparecem para ti, tá? Ó, base de cálcio, ok? Que é hidróxido de cálcio. A base de sódio, que é o hidróxido de sódio, ok? A base de potássio, que é o KOH, né? O hidróxido de potássio. E a base de bário, que é BaOH2, hidróxido de bário. Então, olha só. CaOH2, NaOH, KOH e BaOH2. Ai, Sora, por que algumas bases ficam OH2 com o doisinho ali de fora? Porque o NOx do metal é 2+, né? Então, cálcio e bário tem NOx 2+, e o sódio e o potássio tem NOx +1. Sora, como é que eu vou lembrar disso na hora da prova? Que bário tem NOx 2+, e cálcio também. Eu fiz essas frasezinhas aqui, ó. Babá, cacá e a cana. Ali, ó. Vocês estão vendo aqui? Para vocês lembrarem ali, né? Que bário, tá? BA tem NOx 2+, CA tem NOx 2+, tá? Só para vocês lembrarem desses metais aqui, porque normalmente vocês dão uma esquecida no NOx deles e é importante vocês lembrarem disso, tá? Beleza? Reação de neutralização sempre vai cair, tá? Sempre vai cair. Sempre vai cair, ok? Então, a gente tem o babá-cacá e a cana, tá? Bom, vamos falar dos óxidos. Óxidos, pessoal, é importante que vocês saibam o seguinte. É quando a gente tem um tipo de elemento só, tá? Um tipo de elemento só ligado com oxigênio. Então, aqui, ó, vocês estão vendo que eu tenho só carbono ligado com oxigênio? Aqui eu tenho CO, né? Então, ó, CO, monóxido de carbono. Aqui, ó, é CO2, né? Dióxido de carbono, tá, pessoal? Esqueci esse doisinho aqui. Eu tenho só o carbono ligado ao oxigênio. Eu tenho só enxofre ligado ao oxigênio. E assim por diante. Então, eu tenho só um elemento ligado com o oxigênio. Só um e o oxigênio. Quais são os óxidos que são mais importantes para a prova? Esses aqui, ó. Monóxido de carbono, que é o CO, dióxido de carbono, que é o CO2, e o dióxido de enxofre, que é o SO2, tá? E esse daqui, ó, que é a cal. Gente, aqui tem a estrutura da cal. A cal é cal. CaO. Ele é um óxido também. Sora, o que eu tenho que lembrar dos óxidos, tá? Gente, vocês têm que lembrar que os óxidos, eles reagem com água, tá? Formando ou uma base ou um ácido.
ok? Ou uma base ou um óxido. Só um pouquinho, gente, só um minuto. Tem base com função orgânica? Tem a base que é a amina, né? Fala, Nath. Sora, aquele negócio da calagem era, tipo, em solos ácidos, deixar eles mais básicos ou o contrário? Vou falar disso agora. Ah, tá. Tá? O que vocês precisam saber sobre óxidos? Se tu vê um elemento químico ligado com oxigênio, um tipo de elemento químico só ligado com oxigênio, tá? Vocês têm que lembrar que isso daí é um óxido. E eles vão reagir com água, formando ou um ácido ou uma base. Sora, como é que eu lembro que o óxido, se ele é ácido ou se ele é básico? Olha aqui para mim, bebê. Oi, Bru, tudo bom? A gente tem óxidos de caráter ácido, são óxidos que têm ametais ligados com oxigênio. E os óxidos de caráter básico, normalmente, vão ser aqueles que têm metal ligado com oxigênio. Então, se tu vê um metal ligado com oxigênio, ele provavelmente é um óxido de caráter básico. Se tu vê um óxido de caráter ácido, provavelmente vocês vão ver um ametal ligado com oxigênio. Olha aqui. Vocês têm que saber. Tudo bem, meu anjo, tudo bem. Eu sei que tá corrida a situação aí de todo mundo, né? Vocês têm que saber essa reação aqui para a hora da prova, tá? Por exemplo, eu vou pegar aqui um óxido que é ácido, ok? CO2. Toda vez que um óxido ácido reagir com água, tá? Ele vai formar um ácido. Sora, qual ácido que forma? Anjo, só junta os elementos. Vou pegar aqui, ó. H, eu tenho 2 hidrogênios, né? Vou juntar aqui. Esses 2 aqui eu tenho um carbono só e vou ter 3 oxigênios. Só junta todo mundo. Em ordem ali, né? H2CO3. Então, é esse ácido aqui que a gente vai formar. Ok? Então, essa reação aqui, ela é uma reação extremamente importante. Porque é uma reação que tem na chuva ácida. Porque a gente vai lá, libera gases de CO2, na atmosfera a gente tem água e a gente vai ter a formação de H2CO3, tá? Sora, é só óxido de carbono que faz a chuva ácida? Não. Enxofre também e nitrogênio também, tá? Então, lembrem-se, carbono, enxofre e nitrogênio, tá? São os principais óxidos aí que vocês têm que lembrar, né? Óxidos ácidos na hora da prova. Sora, e óxido básico? Vamos lá. O óxido básico, ele vai reagir com água e vai formar uma base. Então, olha só. CaO, que é a cal. Se eu reagir ele com água, H2O, certo? Eu vou formar aqui, ó, a nossa CaOH2. Lembrando, né? Por que é OH2? Porque o NOx do cálcio é 2+, tá? Gente, o processo de calagem, ele é muito importante. Por que o processo de calagem é muito importante? Porque, olha só, lembra disso domingo. Digamos, tá? Que somos fazendeiros, ok? Agroboys e agrogirls. Aí o nosso solo, ele tá ácido. E a gente quer tratar esse solo ácido porque plantinhas não se dão bem com solos ácidos. Plantas gostam de solo neutro, tá? E aí a gente precisa tratar esse solo antes de plantar. O que a gente vai fazer? Calagem. Sora, mas se meu solo tá ácido, não é só jogar uma base ali em cima? Anjo, se teu solo tá ácido, ele já tá todo ferrado. A gente quer recuperar esse solo. A gente não quer ferrar ainda mais ele. Entendeu? Qual é a ideia? A gente não quer ferrar ainda mais ele. A gente quer tratar ele. Então, a gente vai colocar um óxido de caráter básico, como, por exemplo, a cal. Essa cal vai reagir com a água, tá? E vai formar uma base aos pouquinhos. Essa água aqui está presente no solo. Então, a gente vai jogando cal. Essa cal vai reagindo com a água que está ali no solo e vai formando essa base aos poucos. Se eu pegar uma base forte e jogar no solo,
ela vai ferrar ainda mais o solo que tu tem. Então, por isso que para tratamento de solos e coisas ambientais, como rios e tudo mais, normalmente a gente usa ou um óxido ou um sal. E não um ácido e uma base, tá? Se chover, acelera o processo? Sim, Elisa, com certeza, tá? Porque daí tá caindo água do céu, né? Daí a gente tem mais água disponível para reagir, ok? Mas com certeza, tá? Gente, essas duas reações são muito importantes. E é muito importante vocês lembrarem que qualquer coisa que envolva meio ambiente, tipo assim, ó, vocês irem lá e aplicar, neutralizar um solo, vocês vão aplicar ou um óxido ou um sal, e nunca um ácido ou a base direto, tá? Por isso que o óxido ele pode ser ácido ou básico, tá? Sais. Aqui que mora o perigo e aí que vocês caem lindo. Eu deixei todo esse slide branco para mostrar um negócio para vocês. Tem alguns sais que caem muito no Enem, tá? Vou começar com eles aqui, ó. O senhor carbonato de cálcio. O senhor carbonato de cálcio, ele é um sal básico, tá? Ele é um sal básico. Sora, mas como é que eu faço para ver se o sal é ácido, básico e tudo mais? Anjo, olha aqui. Tu vai vir aqui, vai separar, né, os teus elementos que têm carga positiva dos elementos que têm carga negativa. Tu vai cortar aqui no meio, ó. Cortou. Tá? O elemento aqui, ó, que é positivo, que é o nosso metal, a gente vai colocar OH no final. E até agora, vocês já estão careca, né? Vocês já devem estar razoavelmente calvos de saber que é CaOH2, né? Que o nóxido do cálcio é 2+, tá? Ok? Então, isso daqui, ó, olhando isso daqui, a gente sabe que o cálcio, por ele ser um elemento ali da família 2, isso daqui vai ser uma base forte, tá? Lembra do babá, cacá e da cana, né? Para lembrar quais são as bases fortes, tá? Se eu tenho uma base de cálcio, ela é forte e o NOx é 2, tá? E quando tem um negativo aqui, ó, a gente vai colocar hidrogênio na frente. Então, aqui, né, vai ficar H2CO3. Se vocês voltarem lá naquela lista que eu mostrei para vocês, o H2CO3, ele é um ácido fraco, tá? Ele é um ácido fraco. Vocês conseguiram entender isso daqui? Sim, mais ou menos? Fala, Nath. Ô, Sara, eu não sei, eu só me perdi ali no início, quando eu não sei, começou a montar esse negócio aí. Vamos de novo. Vou fazer com um exemplo mais simples, tá? Olha só, gente. Se a gente pega NaCl, NaCl é um sal, tá? Sora, como é que a gente sabe que é um sal? Gente, ácido começa com H, base termina com OH, certo? Óxido tem um elemento e oxigênio, e sal tem vários elementos diferentes. O que acontece aqui, tá? Eu vou pegar, ó, e vou dividir os elementos de carga positiva e os elementos de carga negativa, tá? Bom, no positivo, tu vai colocar um OH no final. NaOH, tá? E no de carga negativa, tu vai colocar um H na frente. E aí, agora que a gente viu qual é a base e qual é o ácido que isso daqui forma, a gente vai ver se eles são fortes ou fracos. Isso daqui é uma base forte, tá? E isso daqui, ó, sim, Elisa. E esse HCl aqui, ele é um ácido forte, tá? Já mostrei para vocês ali na lista, né, do que é base forte, do que é ácido forte, etc, tá? Como os dois aqui, ó, são fortes, peraí, ó. Como os dois aqui são fortes, eu tenho o ácido e a base forte, tá? Os dois são fortes, um neutraliza completamente o outro. Então, esse sal aqui, ele vai ser um sal neutro, porque ele gera uma base forte, ele gera um ácido que é forte, então, um neutraliza completamente o outro. Então, eles são neutros. Deu para entender? Agora, vamos voltar lá para o outro, tá?
para o carbonato de cálcio, que é o que a gente tinha feito. CaCO3. Eu quero saber se esse sal ele é ácido ou ele é básico. Corta aqui no meio, ó. Cálcio é positivo, CO3 é negativo, tá? Lembra que sempre fica em ordem, né, gente? Sempre positivo primeiro e negativo depois, tá? Então, ó, o positivo, a gente vai adicionar ali um OH no final. Então, é CaOH2, tá? E o CO3 aqui, a gente vai colocar hidrogênio na frente. H2, CO3, tá? Base de cálcio é uma base forte. E ácido aqui, né, que é o ácido carbônico, ele é um ácido fraco. Nesse momento, vocês vão se perguntar aqui, quem é que é mais forte? A base, né? A base é forte e o ácido, ele é um ácido fraco. Então, a base, ela se sobressai. Pela base se sobressair, esse sal aqui vai ser um sal que é básico, certo? Vai ser um sal que é básico, por quê? Porque a base é a mais forte, ok? Tá? Gente, assim, ó, se... Isso aqui é muito importante, tá? Sim, eu já tinha começado, eu só não tinha terminado, Bru. Tá? Porque, enfim, eu só não tinha terminado, ok? Gente, foi? Deu para entender? Isso aqui é mais ou menos para vocês fazerem o mais rápido possível, tá? Eu gostaria muito de dar uma aula só de funções inorgânicas para vocês, mas eu ainda tenho mais coisa para ver, tá? Mas sais aqui é importante e depois eu explico para vocês como é que vocês aplicam, tá? Vou falar de reações de neutralização. O que acontece? Reações de neutralização, tá? Elas funcionam da seguinte forma. Tu sempre vai ter um ácido que vai reagir com uma base para gerar sal e água, tá? Então, o esquema de reações de neutralização é o seguinte, ó. Ácido mais base gera um sal mais água. Então, por exemplo, né? Vamos pegar aqui, ó. H2SO4, que é um ácido. Se a gente colocar ele a reagir com NaOH, tá? Que é uma base. Tranquilo? Ó, cada hidrogênio aqui vai neutralizar um OH, tá? Eu tenho 2 hidrogênios aqui, ó. Então, eu preciso de 2 OHs aqui para neutralizar esses 2 hidrogênios. E eu só tenho um. Como eu só tenho um, eu vou colocar um 2 aqui na frente, tá? Para que esse 2 multiplique o OH e fique 2 OHs. Então, vou ter OH e OH. Com isso, a gente vai formar 2 águas. 2H2O, né? Formei uma água aqui, ó, HOH, e outra água aqui, HOH. Para saber o sal que a gente forma, a gente junta o resto. Ó, eu vou ter esse Na aqui, ó, tenho 2 NAs e o SO4. Esse 2 da frente, a gente joga ele, tá? Pequenininho para baixo. Vai ficar Na2SO4. Vocês viram que o 2 aqui da frente, ó, eu joguei para cá, para baixo, pequenininho? Foi isso que eu fiz. Ok? O Enem te cobra a reação de neutralização? Sim. Ele cobra a reação de neutralização só assim? Não. Vou fazer outra aqui para vocês, ó. Rapidão. HCl mais KOH. Mesmo esquema de sempre, gente. Pega um OH, junta com um OH, isso daqui forma uma água. Eu tenho um OH e um H, os dois se juntam e formam água. Tu pega as outras duas coisas que sobraram e junta elas. KCl, tá? Essa é a reação de neutralização entre ácido e base. Qual é o problema? O problema é quando colocam para te neutralizar um ácido com um sal. Vamos fazer uma? Posso apagar isso? Tá.
Tirei print. Vou apagar. Vou fazer um exemplo aqui com vocês. Digamos, tá? Que o Enem te colocou que o Joãozinho lá, ele tá com um problema na plantação dele, certo? E o Joãozinho, ele descobriu que o solo dele tem uma alta concentração de ácido sulfúrico, tá? E aí o seu Joãozinho foi consultar lá um agronomista, nem sei se é agronomista, um agrônomo, entendeu? E aí ele chegou lá no agronomista e falou assim, moço, olha só, eu preciso aqui consertar meu solo, né? E aí o agronomista falou, não, olha só, seu João, o senhor vai lá colocar carbonato de cálcio, CaCO3. E aí o Enem te pede para dizer qual é a reação que acontece aqui. Já caiu algumas assim, né? Que as alternativas eram as reações e tu tem que descobrir, tá? Ó, isso daqui é um ácido, gente. Certo? Começa com H, isso daqui é um ácido. Isso daqui é um sal. Que é... Gente, lembra que carbonato de cálcio é básico? Pelo amor de Santo Cristo. Carbonato de cálcio sempre aparece todo santo ano. Lembra que ele é um sal básico, que ele neutraliza ácido, beleza? Ok? Tá. Lembra disso, pelo amor do Senhor. Olha o que tu vai fazer, anjo. Tu vai fazer isso aqui, ó. Lembra do babá cacá, né? Babá cacá. Cálcio é 2+, certo? Cálcio, a gente sabe que o NOx dele é 2+. Eu tenho 2 hidrogênios aqui, ó. O que que tu vai fazer, meu anjo? Tu vai fazer isso daqui, ó. Olha que difícil. O hidrogênio, ele é positivo. O SO4 é negativo. Sempre o positivo na frente e depois o negativo. O cálcio é positivo e o CO3 é negativo. Vocês vão trocar os casais. Como assim, Sora? Tu vai pegar o positivo aqui do primeiro, ó, e juntar com o negativo do segundo. Juntou o positivo com o negativo do outro. H2CO3. Ok? Show? E aí a gente vai juntar depois o que sobrou, ó. Vou pegar esse SO4 e juntar com esse Ca2+. Vai ficar CaSO4. Gente, prova do Enem, vocês têm que ficar jogando muito com positivo e negativo, positivo e negativo, positivo e negativo. Sora, não entendi, explica de novo. Vamos fazer outro exemplo, então. Deixa eu ver. Eu quero neutralizar HCl, tá? Um HCl lá, um ácido clorídrico. E para isso eu vou usar NaClO, que é um sal básico, tá? Ó, o hidrogênio é positivo, o cloro é negativo. O Na é positivo e o ClO aqui é negativo. O que que a gente vai fazer? A gente vai trocar de lugar. A gente vai pegar esse hidrogênio aqui, ó, e juntar ele com esse ClO aqui menos, ó. Vai juntar o positivo com o negativo. Vai ficar HClO, tá? E aí o que sobrar a gente junta, né? Que é o NaCl. Ok? Fica trocando aí, né, os positivos com os negativos, beleza? Ai, Sora, pelo amor de Deus, esse pré-prova tá muito diferente do teu primeiro. Gente, eu tô entrando nas questões que são de nível médio para difícil. É óbvio que vai ficar um pouquinho mais difícil, tá? Então, assim, eu sei que é chato. Eu sei, gente. Eu sei, eu acho lindo, tá? Mas eu sei que é chato. Então, não, é assim, os masoquistas, né, do ano inteiro estão sentindo o quê? Estão sentindo, né? Estão sentindo prazer, né? Mas é mais complicadinho, tá? Então, assim, se tu tá, assim, mais ou menos, assim, bah, não sei se eu entendi muito bem, gente, tá? É complicado. Neutraliza uma reação que tem número com vírgula. Isa, nunca vai ter número com vírgula, tá? Nunca vai ter. Show? Nunca vai ter.
Depois eu tiro o print e mando lá, tá, Bê? Peraí que acumulou mensagem aqui, tá? Vamos lá. Sueli, Sora, isso funciona com óxido básicos e tal? Sim, funciona, tá? Funciona, ok? Mas aí eu vou explicar para vocês com óxido de outra forma, tá? Olha só, vou aproveitar aqui. Vamos falar sobre a cal. O óxido básico, vocês têm que lembrar que metal e oxigênio. Se a gente junta ele com água, ele vai formar uma base. Qual base? Agrupa todo mundo. CaOH2. Tá? Ok? E aí, essa base aqui, ó, é ela que vai reagir com ácido. Ok? Então, é essa base aqui que vai reagir com ácido. Vamos pegar um ácido aqui, ó, H2SO4, tá? E reagir com CaOH2. Como é que eu descubro o que está sendo formado aí? Ok? Vai ser assim, ó. 2Hs, 2OHs. Eles se neutralizam, porque é 2 e 2. Então, tu forma duas águas. Tá? O resto, vocês juntam. Tu forma CaSO4. Ok? Com sais a reação é mais direta, Sueli, mas com óxido, assim, acontece desse jeito, tá? Então, não precisa necessariamente eliminar a água em neutralização, né? Com sal, não, pá. Tá? Quando é ácido base, sim. Ácido mais sal forma ácido? Não entendi, Bi. Ele forma um sal. Foi? Fala, Nath. Não, senhor, esquece. Tudo bem. O que foi? Não, você vai perguntar se, então, toda vez que uma base ou um ácido reagir com uma água, vai, respectivamente, produzir um ácido ou uma base. Tá, eu vou reformular a tua frase, tá? Porque, assim, ela não tá errada, mas ela não tá completamente certa. Olha só. Vamos com calma. Gente, ácidos e bases, ácido e base. Quando a gente colocar eles em água, eles vão formar H+ e OH-. Beleza? É isso. Essa é a lei do ácido e da base. Óxidos e sais, quando a gente colocar eles em água, eles vão formar ou ácidos ou bases. Deu para entender? É isso. Tá? Então, lembrem-se disso. Ácido e base, quando tu coloca em água, forma H+ e OH-. E sal pode ser sal ácido básico e óxido também. Pode ser um óxido ácido e um óxido básico. Tá? E não é sempre uma desgraça, né? Puta, e não adianta, inorgânica, assim, ó. Senhor, mas depois eu vou mostrar umas coisas para vocês vão ficar mais tranquilo, tá? Deixa eu falar de pilhas rapidão para vocês, tá? O que vocês têm que lembrar de pilhas, que é importante? Que pilhas é uma transformação, gente, espontânea, tá? Vocês não pegam uma pilha, vocês não compram essas pilhas aqui, que todo mundo no meu grupo já tá careca de saber, que eu compro pilha da China, né? Essas pilhas aqui, ó, tá? Essas pilhas aqui, vocês compram lá, vocês não ficam dando energia para essa pilha funcionar. Vocês vão lá, colocam no aparelho e o aparelho começa a funcionar. Então, é uma transformação espontânea. E o que a gente tem numa pilha é sempre transformação de uma energia química em energia elétrica. Sempre isso daqui. Gente, isso daqui tem que ter estrela, porque uma habilidade do Enem pergunta para você só sobre transformação de energia, tá? Então, ó, pode ser que apareça aí para ti na tua prova qual é a transformação, né, de energia que acontece numa pilha. É energia química numa energia elétrica, tá? Fala, Nath. Só desculpa perguntar rapidinho, mas tu só mandou o PDF do dia 1, né? Tu não mandou o do dia 2. Mandei o dia 2. Pra onde tu mandou? No grupo. No específico do pré-prova. Aham. Ah, tá. Tá?
Ok? Bom, o que é baseado, tá, gente? As pilhas. As pilhas, gente, elas são baseadas nas reações redox, que são reações de redução e oxidação, tá? O que vocês têm que lembrar? Que quando uma espécie reduz, ela ganha elétron, certo? Então, ela fica mais negativa. E quando a gente oxida, ela perde elétron. Como ela perde carga negativa, ela fica mais positivo. Eu tenho até uma camiseta que é escrita assim, ó. Quer ser mais positivo? Perca um elétron. Porque elétron é carga negativa. Vocês têm que lembrar que um átomo, eles têm os dois, tá? Então, para vocês serem mais positivos com a vida de vocês, vocês têm que oxidar, vocês têm que dar elétron, tá? Vocês têm que dar elétron. Então, assim, ó, essa semana é a semana da oxidação. Elimina tuas cargas negativas, entendeu? E bora ficar positivo, ok? Coach motivacional, sim, senhora, tá? O que eu quero que... Não, hoje eu tô comportadinha, porque tem mais gente, entendeu? Mas, enfim, eu tô com vergonha de passar vergonha, mas eu já passei vergonha, então tá tudo bem. O que vocês têm que lembrar que é importante de uma pilha, tá? Que toda vez que vocês tiverem, tá, um metal, e a questão estiver falando assim, ó, tu tem ferro, tu tem uma faca de ferro sólido, tá? Aí tu vai pensar assim, pô, eu tenho uma faca de ferro sólido. Toda vez que ele falar em metal que é sólido, gente, esse ferro, ele tá no NOx 0. Esse metal tá no NOx 0. Certo? Agora, se ele falar assim, ó, eu tenho uma solução aquosa de ferro. Esse ferro, ele é um íon. Certo? Ele tem uma carga. Lembra disso, tá? Toda vez que for íon, é aquoso. Tá em água, tá? E toda vez que for 0, ele tá sólido. Isso vai te ajudar a resolver a questão, tá? Esquema básico de uma pilha. Deixa eu puxar para essa daqui que é mais bonitinha já, tá? Na pilha, a gente vai ter menos o mercúrio. Sim, o mercúrio é líquido, tá? Porque o mercúrio, se ele tá 0, ele é líquido, né? Então, que é um metal sólido, que a gente falou até na última aula, né? Tá, olha só. O que vocês têm que lembrar de uma pilha? A pilha, ela tem 2 polos. O ânodo, certo? E o cátodo. O cátodo da pilha é meu polo positivo. O ânodo da pilha é meu polo negativo, certo? No ânodo acontece o fenômeno da oxidação, que é a perda de elétrons, certo? E no cátodo acontece o fenômeno da redução, ok? Então, ó, a gente tem aqui o ânodo, que é meu polo negativo, que acontece a oxidação. Eu gosto de lembrar do ânodo como não. Negativo, ânodo, oxida, tá? E aí vocês vão saber que o cátodo vai ser o quê? O cátodo vai ser o contrário, vai ser o oposto, tá? Se o ânodo é negativo, o cátodo é positivo. Se o ânodo oxida, o cátodo reduz, tá? E a pilha, gente, ela é toda baseada em transferência de elétrons, ok? Então, a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma espécie que vai oxidar, que vai perder esses elétrons. Por exemplo, olha aqui, ó. Tá vendo esse lítio aqui? Esse lítio, ele vai oxidar, ele vai perder elétrons, ele vai, né? Esses elétrons vão subir aqui, ó, por um fio. Essa corrente de elétrons que a gente tem passando por um fio, ela vai gerar energia elétrica, e esses elétrons, eles sempre vão querer ir em direção ao cátodo. Questão clássica do Enem, eles colocarem uma pilha nada a ver, que não é uma pilha dessa daqui, e te perguntar quem é o ânodo, quem é o cátodo. Gente, olha para onde os elétrons estão indo. De onde os elétrons estão saindo, para onde os elétrons estão chegando. Normalmente, tu mata a questão só sabendo de onde está saindo o elétron e aonde ele está chegando. E se tu lembrar que o elétron, ele sempre sai do ânodo e vai em direção ao cátodo, a figura vai te mostrar ali, ó. Tá saindo daqui e tá indo para lá. Tu sabe quem é o ânodo, quem é o cátodo. Vocês têm que usar sagacidade e malemolência na prova. Se te deu a imagem, tá te mostrando para onde tá indo os elétrons, usa isso a teu favor, tá? E isso é muito importante. Beleza? Então, meu fluxo de elétrons, ele sempre vai
do meu ânodo para o meu cátodo. Ânodo, polo negativo, oxida. Cátodo, polo positivo, reduz. Certo? Sora, mas e essas tabelas do inferno aqui? Tem 500 questões com essa tabela. Eu sei. Eu sei. Ui, o primeiro Enem que eu fiz, que era de 180 questões, que no meu ano que mudou para 180 questões, já caiu essa tabela aqui, dos infernos. Ó, lembra disso. Normalmente, essa tabela aqui é a tabela de potenciais de redução, tá? A função da ponte salina, Mi, é manter o fluxo de íons, tá? Ok? Então, a ponte salina, ela funciona para manter o fluxo de íons. Eu não vou entrar em muito mais detalhes aqui, porque quem já teve aula comigo sabe que isso aqui eu demoro uns 20 minutos explicando todo esse negócio aqui, tá? Mas é só para, tipo, vocês relembrarem, assim, de coisas importantes para o Enem, tá? Mas a ponte salina é manter o fluxo de íons, que tá aqui, tá? Essa tabela aqui, Elisa, vamos lá. Eletrólise, ele é não espontâneo, a pilha é espontâneo. Eletrólise é não espontâneo, tá? E na eletrólise, a gente inverte o sinal dos polos. Então, o ânodo que era negativo, na eletrólise ele é positivo. Muda o sinal só, tá? Só o sinal. O resto tudo continua, né, igual. E lembrando que eletrólise é um processo não espontâneo. Sora, tu não vai falar de eletrólise? Não, porque eletrólise caiu 2 vezes no Enem em 20 aplicações. Tá? Então, assim, eletrólise é um negócio que normalmente a gente não foca pro Enem, porque ele realmente, assim, quase nunca apareceu. Tá? O que aparece em peso? Pilha. Tá? Esse daí é o mais importante de longe, assim. Como lidar com essas tabelas aqui na hora da prova? Tá? Normalmente, essas tabelas, elas vão te dizer o seguinte, ó. A questão vai vir lá falando assim, ó. Ai, eu tenho, tá? Uma solução de prata. Daí tu vai lá na tabela que o Enem te deu, né? E vai marcar a prata aqui, ó. E aí a questão vai falar assim, ó. Eu quero recuperar a prata. Eu quero que a prata seja sólida de novo. A gente acabou de ver, né? Que quando é íon aqui, ó, ele é aquoso, não é? Se a gente quer recuperar a prata para usar ela de novo, a gente quer que a prata fique no estado sólido, não é? Então a gente quer passar a prata de íon para sólido. A gente não quer que essa reação aqui aconteça? A gente quer que essa reação aqui aconteça. A gente quer tirar a prata de uma solução e fazer com que ela vá para o estado sólido, tá? Gente, isso daqui tem que acontecer. Se isso daqui tem que acontecer, essa reação, ela tem que ser uma reação de redução. Porque essa reação já é de redução. E ela tem que acontecer. Então, a prata tem que reduzir. O que o Enem vai te perguntar? Com quem que eu tenho que misturar a prata para fazer com que essa reação de redução ela ocorra? Tá? Bom, esse potencial aqui, né? Essa redução ela tem que acontecer. Então, esse potencial, ele tem que ser o maior valor numérico. Vocês vão misturar a prata com quem? Com quem tiver um potencial menor do que esse. Quem que tem potencial menor? Lítio tem um valor menor do que o da prata. É negativo, né? Então é menor que o da prata. O zinco é menor do que o da prata. O hidrogênio aqui é menor do que o da prata. Posso misturar com flúor? Não, porque o flúor tem um valor maior. Então não posso. Potássio, posso. Chumbo, posso. Cobre, também posso. Posso misturar com cloro? Não, porque cloro tem um valor maior. Então, vocês viram aqui que tudo se resolve olhando o valor? Vocês têm que lembrar que esse potencial que vocês têm é o potencial de reduzir. É o quanto a substância quer reduzir. Então, se eu quero que a reação aconteça naquele sentido, ela tem que reduzir. Sora, o que me diz o sentido da reação? O enunciado da questão.
Então, vocês têm que ler com cuidado os enunciados, tá? Ah, eu quero recuperar não sei o que para sólido, né? Eu quero recuperar um metal. Então, olhem o enunciado e vejam o sentido da reação. Lembrando que íon está em água e quando o NOx é zero, tá sólido. Beleza? Rapidão para vocês, cálculo de DDP, tá? Rapidão. Vamos pegar aqui, ó. Por exemplo, eu quero fazer uma pilha, tá? Veio lá a questão de falando de uma pilha genérica e te falou de uma pilha de chumbo, tá? Uma pilha de chumbo e falou sobre uma pilha de zinco, tá? E aí ele te deu esses dois valores aqui. Anjo, o que tu vai fazer? Ele vai te perguntar ali como é que funciona essa pilha. Ó, olha os valores. Primeira coisa que tu vai se perguntar é o zinco ou o chumbo? Qual dos dois que tem o maior valor numérico? Os dois são negativos, né? Então, o maior é o do chumbo. Se o chumbo tem o maior valor, ele vai reduzir. Ele tem o maior potencial de redução, então ele vai reduzir. O zinco vai fazer o quê? Oxidar. Porque numa pilha, sempre um oxida e o outro reduz. Certo? Sempre um oxida e o outro reduz. Se ele vai oxidar, ele é o ânodo. Só sabendo que o zinco oxida, a gente sabe que ele é o ânodo, porque ânodo sempre oxida. E ele é o polo negativo da minha pilha. Olhando para o chumbo, sabendo que ele vai reduzir, a gente já sabe que ele é o cátodo e que ele é o polo positivo da minha pilha. Certo? Oh, eu não fiz nada. Vocês viram que eu só olhei quem era o maior e o menor? E já fui puxando ali para o lado, ó. Pô, isso daqui, vou dar uma horta para vocês, tá? Isso daqui te salva numa questão de eletroquímica da URGS. Só isso daqui que eu fiz, tá? Tá. Sora, o que eu faço depois? Quanto que eu sei de energia que essa pilha me dá? Para isso, a gente tem que calcular a DDP. A DDP, gente, ela é a soma dos potenciais de oxidação mais o potencial de redução. Ai, Sora, eu aprendi com negativo essa equação aí. Não tem problema, dá na mesma, tá? Dá na mesma, o cálculo dá no mesmo, ok? O que eu faço? Eu venho aqui, e quem tá oxidando, e inverto o sinal desse carinha aqui, ó. Porque esse potencial aqui é o potencial de redução. E a gente quer um potencial de oxidação. Então, esse potencial aqui, eu vou inverter o sinal, vai ficar 0,76, certo? Mais ali, né? Menos 0,13, que é o potencial de redução aqui do chumbo. Então, essa pilha aí vai me dar, pelos meus cálculos, 0,63 volts, tá certo? Não sei, fiz de cabeça. Espero que sim, certo? Então, cada pilha de zinco e chumbo vai me dar 0,63 volts, tá? Opa, acertei o cálculo. Bah, fiz de cabeça, fiquei até suando frio aqui. Porque, ó, Nath, por que eu troquei o sinal? Porque o zinco aqui, ele tá me dando potencial de redução. E ele vai oxidar. Então, ele vai fazer a reação inversa, né? Por isso que eu troquei o sinal, tá? Mas, gente, se vocês aprenderam por outra equação com sinal negativo, não tem problema, tá? Ok? Fala, Kati. Por que ele vai oxidar? Porque o valor dele é menor do que o do chumbo. Era menos 0,76, né? E o chumbo era menos 0,13. Aí aquele que tem um valor menor sempre vai oxidar. O maior, né? Isso, valor o maior. menor vai oxidar e o maior vai reduzir. Tá, entendi. Essa hora a gente já começa maior, menor. Quem? Eu? Oi? Tá, gente, isso aqui, tá? É uma pilhazinha que eu trouxe para vocês, mostrando direitinho tudo que eu fiz agora, só que com outro exemplo, tá? Depois vocês deem uma olhada lá. Vou comentar rapidinho com vocês, tá? E eu já vou avisar para vocês que eu vou passar uns 10 minutinhos, tá? Só para comentar com vocês
sobre o último Enem e questões que eu acho que daria para vocês acertarem de boas e como é que vocês fazem para resolver, tá? Então, assim, gente, essa primeira questão aqui, ela falava de força eletromotriz. Força eletromotriz é DDP. Então, isso daqui era uma questão de pilha. Olha como a gente resolvia ela, tá? Ele te dá vários dispositivos eletrônicos e ele te dá essas duas reações aqui. E ele pergunta, a bateria, né? Aqui, ó. A bateria adequada para o funcionamento de qual dispositivo eletrônico, né? Então, ele está te perguntando aqui sobre essa bateria, ok? E no texto, ele te diz aqui, ó, que são 3 pilhas de lítio e iodo, tá? Então, ele quer saber quanto de DDP que isso vai dar aí, sabendo, né, dessa situação. O que que tu vai fazer? Olha aqui. Olhar essas duas reações, ver qual é o maior valor dos dois. É o de cima, né? Então, esse daqui vai reduzir. E esse daqui de baixo vai oxidar. Para calcular DDP, a gente faz o quê? DDP é igual ao potencial de oxidação mais o potencial de redução, tá? Vou vir e vou inverter aqui, né, o sinal de quem vai oxidar. Porque eu faço assim, tá, gente? Vocês podem colocar lá na fórmula com negativo direto, não tem problema, tá? Ó, DDP vai ser o quê? Potencial de quem tá oxidando, já troquei o sinal, 3,05 volts mais 0,54 volts, tá? Se a gente soma isso daqui, dá 3,59 volts. É isso? É, né? 3,59 volts. Então, cada pilha, tá? Cada pilha tem essa voltagem aqui. E ele tá me perguntando se eu juntar 3 pilhas. 3 pilhas. Bom, cada pilha me dá 3,59 volts. O que que tu vai fazer? Isso aqui é a pilha 1. A pilha 2 vai te dar mais 3,59 volts. E a terceira, mais 3,59 volts. Então, se vocês somarem isso daqui, vocês vão ter a associação das 3 pilhas. Certo? Então, assim, ó, era uma questão de segunda leitura nível médio? Era. Era uma questão que, tipo assim, era difícil? Não. Tá? Então, só para mostrar para vocês aí como é possível, ok? Essa questão aqui foi uma questão que ele fala sobre polímeros, tá? Que ele fala de polímeros de cadeias aqui, ó. Ligações duplas conjugadas. E eu trouxe ela só para mostrar uma coisa para vocês. Como é importante vocês lembrarem da representação de polímero. Polímero é representado nessas aqui, ó, caixinhas. O que que isso diz? Que o que está ali dentro fica se repetindo várias vezes, certo? E aí vocês tinham que escolher a opção que tinha duplas ligações conjugadas. O que que é dupla conjugada? Uma sim e uma não. Uma sim e uma não. Uma sim e uma não. E aí vocês excluíam todas as alternativas e ficava entre a C e a D. Só que por que que a D é a certa? Porque olha o que está representado dentro do parênteses. É uma ligação simples, uma dupla. Uma simples, né? Então a próxima ligação vai ser o quê? Uma dupla. Uma simples e uma dupla. Olha o que está representado na C. Ligação simples, simples, dupla, simples. Então eu tenho aqui duas simples e uma dupla. Simples, simples, dupla. Simples, simples, dupla, né? Então, a única cadeia conjugada que podia ser aqui é a letra D, tá? Foi uma questão de nível médio, não pelas duplas ligações intercaladas, mas por causa da representação de polímero, tá? Essa daqui era uma questão que não dava para errar, porque era a questão que falava de separação de misturas, ok? Perguntava para vocês em qual etapa que a gente separava o lodo, tá? Ok? E aí, gente, era só vocês lerem a imagem, que vocês iam ver que aqui, ó, aqui, né, em qual etapa que decanta-se o lodo. E aí a gente viu lá no primeiro pré-prova, decantação exige tempo. E aí tu vinha aqui, ó, aqui o esgoto deve ficar em repouso por um período
né, relativamente maior do que nas outras etapas. Essa é a única etapa que exige tempo. Para decantação, o que a gente precisa? Tempo. Então, gente, essa questão aqui não dava para errar, porque ela foi uma questão fácil, tá? Ó, questão... No dia eu li iodo 20 vezes. Nicolas, deixa eu te falar uma coisa. Esse ano eu corrigi essa questão e eu li iodo umas 5 vezes também. Até alguém me falou, Sônia, não é iodo, é lodo. E aí eu fiquei, não interessa. Não interessava se era lodo ou iodo, entendeu? O negócio é que ficava um tempo parado ali, entendeu? Mas era só isso que a gente precisava saber. Ó, essa daqui, essa questão, o que eu vou falar pra vocês, tá? Ela foi uma questão de nível médio, mas ela é fácil pra quem é sagaz, tá? Olha o que eu falei pra vocês. Vou ler ela aqui com vocês, tá? O emprego de células de combustível a hidrogênio pode ser uma tecnologia adequada ao transporte automotivo. O quadro apresenta 5 tecnologias mais predominantes de célula combustível. Olha só. Testes operacionais com esses tipos de célula têm indicado que as melhores alternativas para os veículos são as que operam em baixos níveis de energia térmica, ou seja, baixa temperatura, são formadas por membranas de eletrólitos poliméricos, ou seja, polímeros. Gente, meu gato tá fazendo parkour, tá? Tá tudo bem, ok? E ocorrem em meio ácido. Show? Eu não falei para vocês que ácido é H+? Então, olha só. Se tu vinha aqui, ó, pelas reações e ficava catando H+, não tinha só uma. Esses 3 aqui possíveis que tinham H+, não era? Então, a gente já ficava entre essas 3 aqui, certo? E aí, falava ali, baixo nível de energia. Desses 3, qual é que tem menor energia? É o PEN aqui, né? Que a temperatura é de 60 a 100. Ou seja, PEN. Tá? Então, assim, gente, com poucas coisas vocês conseguem fazer as questões. Ela pode ser feia, ela pode te assustar? Sim, ela pode ser feia, ela pode te assustar, tá? Mas vocês têm que, assim, ó, parar, respirar, olhar com calma e associar com o que vocês sabem, certo? E além disso, se o meio ácido e a baixa temperatura não te ajudasse, ácido poli. Toda vez que tem poli, é polímero, tá? Ok? Então, assim, ó, é uma questão que vocês vão olhar, vocês vão achar feia. Vai doer? Vai. Vocês vão achar que é difícil. Vocês vão achar que é difícil. Mas ela é fazível. E bem simples até. Por quê? Porque vocês têm que se ligar nos detalhes nas questões de química, tá? Se eu tivesse visto só a energia deles também, daria? Tu ficaria entre dúvida entre o AFC e essa daqui, né? Ficaria entre dúvida ali das baixas energias, os que tem menor, o AFC e o PEN. Certo? E aí, tá. Ali ele diz aqui, ó, hidróxido de potássio aquoso. E no PEN ele te diz ácido, ácido, ácido. E aqui ele tá te dizendo que ele precisa de meio ácido, né? E aí, ó, ácido, ácido, ácido. Certo? Então, gente, é uma questão que o detalhe leva aí à resolução da questão, tá? Claro que vocês tinham que ler a informação da tabela, beleza? Show? Essa questão aqui, gente, ele perguntava, tá? Isso aqui para vocês, ó. O hidróxido de sódio, que é a soda cáustica, né? NaOH, ele é capaz de identificar a presença de um desses pesticidas pela reação ácido-base. Ok? Então, olha só. O hidróxido de sódio, ele é uma base. Ok? E a questão perguntava para vocês, o teste vai ser observado em qual pesticida? Bom, se o hidróxido de sódio é uma base, a gente tem que achar aqui quem? Um ácido, né? Porque a reação é uma reação de ácido-base. E aí, são todas moléculas orgânicas. O que vocês tinham que achar? Os ácidos orgânicos. Quem são os ácidos orgânicos? Ácido carboxílico ou fenol. Certo?
Vocês tinham que achar um desses dois. Se vocês procurassem, vocês não iam achar ácido carboxílico, vocês iam achar esse carinha aqui, ó, que é um benzeno ligado com um OH, que é um fenol, certo? Então, uma reação aí, ó, que pega coisas que a gente falou do pré-prova anterior com esse, né, e junta, tá? Não, Rafa, não influencia, tá? O Bronstein e Lowry, eles só meteram ali para dar uma de, olha só, eu sou entendido, entendeu? Não, Elisa, por falar hidróxido, porque toda vez que aparece hidróxido é base, tá? Ok? Gente, essa daqui fala sobre biogás, tá? Ele fala sobre o metano, que foi uma das questões que a gente falou lá, né? No primeiro dia de pré-prova, tá? Cadê? Ele tá falando aqui dos resíduos dos porcos, né? Que pode ser usado como combustível, né? E aí entra naquilo que eu falei para vocês do biogás lá, tá? Essa questão era uma questão fácil. Qual foi o problema dela? Porque essa questão, ele tá falando do metano, tá? Ok? Ele tá falando do metano. E esse cara aqui é o biogás. Só que o nome dele é metano. Metano. E aí tu ia olhar a opção D, aqui tinha um metanol. Vocês acham que um monte de gente não foi no metanol? Um monte de gente foi no metanol. Tá? Então, assim, ó, se liguem, tá? Nisso na hora da prova. Porque é uma questão fácil, é uma questão que não dá para errar de biocombustível, mas, certo? Que fala ali. Sim, né, Bruna? Tu é inimiga do TRI, né, cara? Tu é inimiga do TRI. Com certeza tu acertou todas as questões difíceis. Era, né? Eu te doutrinei. O que eu te doutrinei esse ano, olha, pelo amor do Senhor Jesus, né? Operamos milagres, né? Não, o meu grupo foi de inimigas do TRI para best friends do TRI, né? É isso, tá? Gente, questão de ciclo de cobre que caiu, falava de oxirredução, tá? Essa daqui era só vocês verem qual era o cobre que tinha menos oxigênio possível, para saber qual que era a redução, tá? Então, vale a pena vocês depois darem uma olhada nessa daqui. Essa questão falava sobre a reação ali de fazer sapo, que era a reação de fazer sabão, que eu falei para vocês no primeiro pré-prova, que foi a saponificação, certo? Então, só para mostrar para vocês como é que cai isso daqui, ok? Então, para reaproveitar ali, óleo de cozinha, tá? E essa questão aqui, ela era imensa. Ela foi considerada, gente, uma das questões mais difíceis do Enem do ano passado, tá? Pelos especialistas. Aí, olha como é que tu resolvia ela. Ele falava lá, dava todo o texto lá de um cara, ok? De um produtor, que fez uma solução lá que tinha pH 4,3, ok? O pH da solução que o cara fez era 4,3. E o pH da solução tinha que estar ali, ó, entre 5,5 e 6,5. O cara fez uma solução que tem um pH ácido. E a gente queria um pH mais neutro ali, né? E ele perguntava aqui, ó, para a correção do pH da solução nutritiva preparada, esse produtor pode empregar uma solução D. Ou seja, isso aqui estava ácido. Ele queria basificar, né? Ele queria neutralizar essa solução. O que ele colocava? Ácido? Não, né? Eu quero neutralizar, então eu quero colocar uma base, tá? E aí, a única base que vocês tinham era o hidróxido aqui, ó. Ele existe de novo o hidróxido aqui, ó. Hidróxido, base, tá? Então, a gente tinha que colocar uma base ali para neutralizar esse solo, tá? Questão de meia-vida, que eu trouxe aqui, eu não vou resolver com elas, porque a gente já estourou nosso tempo, mas se cair questão de meia-vida, lembrem que ela é uma questão de cálculo, que é uma questão de cálculo fácil, tá? Então, vocês não podem errar. E, gente, chegamos ao nosso pré-prova, ao final do nosso pré-prova. Eu não vou dar tchau pro meu pessoal do grupo, porque vocês vão me ver ainda amanhã, né? Fala, Nath. Você tu tinha pulado a questão do cobre também? Sim, eu pulei. Ah, tá. Porque senão, gente, eu vou ficar falando 20 horas aqui, vocês vão cansar, eu também já tô cansada, né? Então eu acho importante que, tipo, vocês descansem, sabe? Então, tipo assim, eu espero muito que vocês tenham aproveitado. Eu sei que hoje foi um dia mais pesado, sabe, do pré-prova,
que no primeiro dia, claro, eu dei muito mais dicas do que nesse segundo dia, mas eu espero que você tenha entendido que no primeiro dia eu trabalhei as questões que realmente são questões mais fáceis. E que hoje eu trabalhei questões que são mais para médias e mais difíceis. Então, realmente, ela vai exigir um pouquinho mais da gente, né? Então, assim, gente, espero que vocês tenham aproveitado, tá? Que vocês tenham gostado. E que vocês façam uma boa prova no domingo, tá? Assim, lembrem-se, primeira coisa, estratégia, tá? Calma, respira, vai lá e aplica estratégia. Todo mundo aqui tá com medo de não dar tempo. Todo mundo aqui tá com medo de não dar tempo. Porque o segundo dia é o quê? Né? Tempo ali, ó, o tempo come. Então, assim, ó, saibam a estratégia de vocês, respirem bem antes de entrar na hora da prova e não fiquem perdendo tempo com questão difícil, certo? Ai, não tô conseguindo resolver. Gente, sabe? Tipo, vai. Só passa, vai resolver ali as questões mais fáceis, porque isso vai te dar mais ponto, certo? E eu não vou me despedir agora do meu grupo, né? Porque amanhã a gente vai se despedir. Provavelmente eu vou mandar questão sexta, sábado, domingo, entendeu? E aí, enfim, tá? Mas, gente, espero que vocês tenham gostado, tá? E desejo uma excelente prova para vocês, tá bom? Deixa eu parar de gravar aqui. Peraí, gente, que eu já vou ler as coisas.